Paz. Estamos aqui nessa manhã para trazer um estudo, não no sentido de dizer que você está certo, que eu estou errado, mas no sentido de fazer com que venha enriquecer cada vez mais o nosso entendimento através da palavra do Senhor. Eu tinha comentado no meu Facebook que eu estaria trazendo um estudo que fala sobre aonde começa o Novo Testamento. Então, o que eu quero dizer para você? Que o Novo Testamento foi uma montagem que o sistema religioso criou, para induzir a nós a achar, que teria uma chance, uma nova etapa espiritual, a qual nós, através dos nossos eu crer, sacrifícios, dízimos, ofertas, achássemos que era necessário você fazer essas coisas. Então vamos lá. É difícil para mim, que não tenho muito estudo, fazer com que você, que é doutor de teologia, é um pastor, que de primeira linha, assim dizendo, eclesiasticamente falando, entender o meu humilde estudo, o meu humilde entendimento. Em primeiro lugar, eles falam que o Novo Testamento está em Mateus, Marcos, Lucas e João, não é isso? Isso aí não tem como, se você parar para analisar, não tem como você acreditar que isso está certo. Por quê? No meu pouco entendimento, para haver um testamento, é preciso que aquele que fez o atestador esteja morto. Então, o que isso quer dizer? Que em Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus ainda estava vivo. Correto? Deu para você entender? Se Jesus ainda estava vivo, não era o Novo Testamento. Ali ainda era coisas para a velha aliança, e era para os judeus, não para nós gentios, era para os judeus. Aquela repreensão ali de amar o próximo, de amar o teu irmão como a ti mesmo, era para os judeus, entendeu? Não era para nós hoje, era para os judeus. Por quê? Os judeus, os israelitas, eram as pessoas difíceis de se conviverem. Era um povo idólatras, Era um povo que prestava culto a tudo, sacrifício a tudo, e só queriam que valesse a pena aquilo que eles vissem, aquilo que eles estivessem tocando, assim como Tomé. Tomé só acreditou que Jesus tinha ressuscitado e que aquele que estava ali falando com eles dentro da casa era o Cristo, quando ele pediu que tocasse as suas mãos furadas e visse os seus pés e a lança a qual tinham transpassado Jesus. Ali, Tomé era uma representação de Israel, que era um povo idólatra, correto? Então, o Novo Testamento, ele começa quando Jesus Cristo, ele morre, Ali houve, ali foi, ali aconteceu o casamento da igreja. Igreja é pessoas, são vidas. Ali Cristo derramou o teu sangue sobre toda a humanidade, sobre todo ser vivente da face da terra. E isso ele fez independente se eu fosse aceitar, crer ou não. Ele me ama, ele nos ama a si mesmo. Entendeu?
No livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 20, em Apocalipse 13, verso 8, vai dizer também sobre isso. Que o amor de Deus, ele não foi feito com barganha para com a gente. Ele não negociou com esse tal diabo que eles botaram aí como a serpente, o dragão, nada disso. Ele se deu por livre e espontânea vontade. Ele não fez troca. Nós não somos mercadorias para ser negociados, entendeu? Nós não precisamos de estar em culto de libertação, campanha de Daniel, campanha de não sei o quê, e tome campanha, e tome culto de libertação, santa ceia, sobe monte, desce monte, e fica do mesmo jeito. Por quê? Porque a salvação, meus amados, ela vem pelo ouvir. E quando você ouve a palavra de Deus, ela entra em teu consciente. Entendeu? Então, a salvação, ela é de dentro para fora, não de fora para dentro. Entendeu? Então, o testamento ele só é válido quando o atestador morre. Né? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, Cristo ainda estava vivo. O Filho do Homem, Jesus de Nazaré, ainda estava vivo. Então não pode se considerar um Novo Testamento. É a mesma coisa a respeito a graça, ela veio por intermédio de Jesus depois da morte. Não, a graça sempre existiu. Sempre existiu. O Espírito Santo sempre atuou, sempre existiu, desde a fundação. Antes da gente pensar em ser alguém, o Espírito Santo, a graça de Deus já existia. No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, ali Deus dá uma demonstração de graça, né? Quando ele chama Adão e Eva para ali lançar sobre ele tudo aquilo que nós passamos hoje por causa da desobediência de Adão. Deus então ele lança ali sobre Adão e sobre Eva. Aí você vai ver mais na frente, mais acima dessa mesma passagem, do versículo 14, 13, do capítulo 3, você vai ver que Deus também ele fala com a serpente. Essa serpente aí foi uma forma que o sistema religioso fez para que nós viéssemos a ter medo e prender a nós dentro de uma igreja, achando que ali, né, Deus habita ali, que ali é um lugar santo, sagrado, e não é nada disso. Não é nada disso. Isso foi uma forma que o sistema religioso fez para me prender, te prender. Acreditar em uma coisa que é totalmente diferente daquilo que Deus preparou para mim e para você. Deus, meus amados, ele nos fez príncipes sacerdotes. Não existe mais ungido. Tá? Não existe. O pastor é ungido? Não existe. Isso é falácia, isso é mentira. Todos nós fomos ungidos com o sangue, não de carneiro, não de bode, nem de touro, mas fomos ungidos, fomos cheios do sangue, do Espírito do nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Emanuel, que hoje ele mora dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, a herança de Deus
ela não veio, ela não é dada um pouco para mim, menos para você, mais para o outro, não. É derramada igualmente, porque somos todos filhos. Não estou falando aqui de bênção material, estou falando de bênçãos espiritual. Essa tem um maior valor. Essa que é a grandeza de nossa vida, é quando você tem a certeza que você não vive mais eu, que nem o apóstolo Paulo falava, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o domínio da tua carne, tá, é Cristo. É Cristo que te controla, é Cristo que te ensina, é Cristo que te instrui através da pessoa do Espírito Santo. Tá entendendo? Então, na realidade, nunca houve um Novo Testamento. Isso foi uma montagem da igreja. É só você parar, analisar bem e entender. Primeiro, para que o atestado, né, o testamento, ele vale, é necessário que o atestador morra. Aí eu pergunto a você, Cristo morreu? Vamos ver no lado espiritual. Cristo não ressuscitou? Cristo não ressuscitou? Então, o atestado não vale de nada. Entendeu? A nossa vida, a vida inteira nós fomos enganados pelo sistema religioso, fazendo com que eu e você viéssemos a crer, né, em algo que, ao passar dos anos, você iria perceber que é uma mentira. Né? E a própria palavra diz que nada ficaria oculto. Entendeu? Que até o mar, né, iria entregar os seus mortos. Cedo ou mais tarde, um cadáver aparece boiando na areia, não é assim? É assim porque o mar rejeita. Porque aquilo ali não pertence ao mar. Entendeu? E hoje as máscaras estão caindo desse sistema religioso, mentiroso, que enganou a vida inteira, não só a mim, como a você que está me ouvindo, e tantas pessoas que deram os seus dízimos, deram suas ofertas, fizeram seus sacrifícios, jejum, culto de libertação, santa ceia, fita, lenço de Israel, rosa de Sarão, e passa por debaixo, pula a fogueira santa, toca na cruz, entendeu? E como está escrito, que até mesmo que tudo aquilo que os nossos antepassados fizeram, ou seja, todo o sacrifício que eles fizeram, que eles ofereciam, nada daquilo aperfeiçoou, porque eles continuavam as mesmas práticas. E hoje é a mesma coisa. Acontecem as mesmas coisas dentro das chamadas igrejas. Porque se a igreja fosse que nem se diz na Bíblia, o altar, que nem era antigamente, essas pessoas que estavam pregando, estavam em pecado, que estão em pecado, eles seriam fuzilados, fulminados. Entendeu? Aí você vai falar, porque Deus... Não, isso não tem nada a ver com Deus. Sabe por quê? Porque o templo do Espírito Santo, ele não é feito por mão de homens. O templo é vós. O templo sou eu. Nós somos igreja. Somos de carne, não de quatro paredes, feito de concreto, de tijolo, seja lá o que for. Entendeu? Então, mas eu não quero que fique só aqui. Eu quero que você pegue a Bíblia e leia todas essas passagens que eu acabei de passar para você e você entenda melhor, porque o Espírito Santo ele vai falar contigo. Essa é a função do Espírito Santo, de te guiar. Tá? Então,
que nesta manhã você seja mais do que você já é, né? Abençoada, vencedora, tá? E lembra que você não depende, você não precisa de ir atrás de profeta, nem de profecia, tá? Você não precisa de guia, porque o teu guia é o Espírito Santo. Se você ainda tem sonhos, se você ainda tem visões, creia que Deus ainda está contigo, porque quando você deixar de sentir essas coisas, de viver essas coisas, é porque você já se apostatou da sua fé, né? E você, acabando esse estágio de você não ser guiado pelo Espírito Santo, você vai passar a ser guiada pelos homens, pelo que os homens falam, pelos aqueles que se põem de pé diante de ti e falam, eis que Deus fala contigo. É mentira. Se Deus quiser falar, Ele vai falar com você. Na hora, no tempo certo, Ele vai falar com você em sonhos, ou Ele mesmo vai até você e vai falar contigo. Tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco todos os dias, entendeu? Que seu início de semana seja coberto de bênção e de maravilhas, no nome do nosso Cristo, nosso Messias, o nosso Emanuel. Amém? Que hoje você não pertence mais a Jesus de Nazaré, não. Você não pertence mais ao Filho do homem, ao noivo. O teu marido é outro, tá? Esse também vai ser um dos estudos que eu vou tentar trazer para você, que hoje nós pertencemos a outro, e é bíblico, tá? Hoje você não tem que mais clamar por Jesus de Nazaré, não, é outro, mas isso é outro assunto para outro dia, tá bom? Graça e paz, eu te agradeço, em nome de Jesus, o Cristo ressuscitado. Amém.